A todos, nosso terceiro sábado dos 12 sábados com ITIL. A agenda dessa jornada tem esses temas. Então, nós já falamos sobre o ITIL 3, o ITIL 4, todos esses episódios estão no nosso canal do YouTube. E no segundo episódio, a gente falou sobre a formação do Managing Professional. E uma das coisas bem desafiadoras é como é que a gente implementa um projeto em ITIL, né? E esse é o tema de hoje. Não é a única vez que a gente vai falar disso, mas esse aqui ele é bem voltado para como é que faz um projeto, né? Como é que a gente enfrenta. Tem, inclusive, no ITIL 4, algumas práticas voltadas para isso. Desde a prática de gerenciamento de projetos, que não tem sentido não aderir ou tentar fazer uma referência de boa prática ao que existe. Então, ninguém vai passar por cima do PMI ou do Prince, mas ali faz um vínculo, né? Então, como você gerencia um projeto, desde você fazer gestão de programa para poder coordenar projetos, até o portfólio, como é que você coloca a concorrência dos projetos entre si. E tem também uma prática que é a gestão da mudança. Então, como é que você lida com a mudança dentro de uma organização? Você vai enfrentar o tempo todo isso. Então, nada mais coerente do que você ter uma experiência documentada de quem fez isso. Então, parte dessa gestão da mudança organizacional a gente vai falar aqui hoje, né? Eu estou com um slide errado. Eu estou com o slide certo na minha máquina e errado aqui na carga. Eu vou mostrar o slide certo na minha máquina, que é o Dave Walker. Então, vou falar de mim aqui um pouquinho, depois eu mostro quem é o Dave Walker, que vou explicar um pouquinho como é que pintou esse vídeo para a gente. Então, ainda vem estourado. Olha que coisa. Esse sistema é bom porque ele gerencia toda a parte de comunicação, mas quando ele carrega o PDF ou o PPT, ele faz uma releitura. E às vezes você tem o fonte no Mac de um jeito, chega aí ele fica diferente. Então, estourou aí. Mas tudo bem. Eu continuo mesmo. Só não estou com essa tacinha. E desta vez, nessa semana, a gente tem uma pessoa interessante que na realidade é um CTO e um CIO. E aí eu comecei falando dele, mas vai ter mais do que eu. Deixa eu colocar aqui o rostinho dele, porque o próximo slide eu errei. Ai, que bobo. Eu carreguei ontem à noite e arrumei os slides de manhã. Então, deixa eu abrir aqui o aplicativo e mostrar quem é o nosso convidado de hoje. Teve um evento grande na Axelos e foi feita uma série de entrevistas, né? E deixa eu ver isso aqui. Pegar o screen. Não. E nessas entrevistas, diversas pessoas que tinham experiência falaram sobre diversos temas. E uma empresa chamada LV, que é uma empresa de seguros, compareceu e falou sobre o tema de hoje, que é adotando e adaptando. Parece simples, mas tanto ele quanto a CIO tiveram lá e falaram sobre isso, então eu tenho 2 vídeos. Fui eu que legendei, daqui a pouco eu passo para vocês. Mas esse é o nosso vídeo oriundo aqui da Axelos, que vai falar sobre como é que os desafios acontecem. É interessante que, da forma como eles expõem, eu falo assim, é simples. Não, é simples, mas não é, né? Então, a ideia é a gente sempre, em cima desses temas, tanto a Axelos manda um vídeo, no caso, a próxima semana, por exemplo, tem um dos autores do ITIL, que vai estar presente. Já mandou o vídeo,
super legal, sobre o assunto da semana que vem. Mas a ideia é sempre mostrar alguma coisa que aconteceu no ITCMF da Inglaterra, ou lá na Axelos, eles mandam para a gente para fazer parte do tema. E hoje a gente vai ter o Dave Walker, e mais tarde eu vou passar o vídeo dele aqui. Então esse é o nosso convidado de hoje. E antes de chegar nisso, vamos falar um pouquinho aqui sobre o tema do dia. Então, adotando e adaptando o áudio. Então, tem alguns mitos, né? As pessoas, às vezes, acham que vai fazer milagre com o áudio, às vezes acham que não vão fazer nada. Então, não fica no oposto, tenta ficar no meio, né? Como é que eu faço para esse negócio dar certo para mim? Então, eu peguei uma frase de um articulista aqui de tecnologia que disse o seguinte, que se as organizações esperam que as pessoas que trabalham em TI peguem um livro, né, ou dois, e façam um curso básico daquele assunto, que é o padrão no Brasil, inclusive, e depois vai lá e faz milagre, sabe o que vai acontecer? Falhou, né? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Né? Não é assim que funcionam as coisas. Né? Você não adianta achar que vai fazer milagre sem algum esforço. Precisa muito esforço? Não necessariamente. Você precisa ter patrocínio, você precisa ter gente trabalhando com você, você precisa criar, de fato, né, para adotar e adaptar alguma coisa. A melhor forma é ter começo, meio e fim. Tem alguém que falava para mim que é melhor, né? Um fim horroroso ou um horror sem fim? Se você tem um projeto, né, se ele não der certo, pelo menos ele acaba. E tem muitas iniciativas que vão para o horror sem fim. Fica lá tentando, aí aparece outra coisa, e fica. Parece aquela resolução de janeiro, que você vai fazer alguma coisa e nunca faz. Né? Então, toda a iniciativa de adoção e adaptação ela vai funcionar muito bem se ela estiver debaixo de um projeto. Então, você consegue estabelecer esforço, quem vai poder ajudar, porque projeto é uma quebra, é uma ruptura na tua rotina. Né? Vou fazer uma mudança na minha casa, fazer uma reforma. Eu não fico em reforma há 3 anos. Quem fica em reforma há 3 anos fica numa loucura. Né? Outra coisa em relação à reforma da casa, né? Você resolve mexer numa parede e aí resolve colocar a torneira ali. Se você põe a torneira, tem que colocar um lugar para água aí. Então, às vezes, a gente vê que a obra, sem planejamento, sem ter uma arquitetura por trás, acaba arrastando muito tempo, não fica tão bom quanto você gostaria, gasta demais. Um projeto de governança ou de implementação de qualquer coisa é a mesma pegada. Não tem nenhum problema no meio do caminho você ter outros desafios, acontecer coisas inesperadas, mas você tem que ter um norte. Não dá para sair fazendo projeto pelo projeto, sabe? Ou fazer as coisas sem projeto, né? Um projeto ele tem que ser bom o suficiente para acompanhar o que a empresa faz, viu, Jeff? Então, à medida que você vai rodando, tem que ter um começo, né? Você tem que ter um ponto de partida. Então, tem que ter uma intenção de projeto, o que você quer com ele. Porque senão fica à deriva, né? Eu vou pegar um exemplo prático, né? Eu vou daqui até uma outra cidade. Então, eu saio aqui de São Paulo e eu vou para Campinas. Eu tenho duas formas de ir para lá aqui em São Paulo, né? Mais fáceis. Eu pego a Anhanguera ou eu pego a Bandeirantes. De toda forma, eu moro aqui em Moema, eu tenho que pegar a Avenida dos Bandeirantes, ir até a Marginal e depois decidir que estrada eu vou. Vamos supor que eu entro no Waze, aqui em IPAM, e descubro que a Avenida dos Bandeirantes está congestionada. Não é legal ir para o lado de cá, mas nessa alternativa, eu posso ir por um outro caminho. Mas eu continuo querendo chegar em Campinas. Eu não desisti. Outra coisa, o que me faria atrasar uma situação que eu já vi, está lá na Bandeirantes, porque ela é larga, e um dia na vida pousou um avião lá. Aquilo é um baita de um incidente que não é o normal. Então, nesse momento, é algo que você não esperava mesmo.
né? Mas eu continuo indo para Campinas, não necessariamente eu preciso ir por essa ou aquela estrada. O problema é quanto eu vou gastar de combustível, quanto eu vou gastar de pedágio, e qual é o caminho mais curto. Eu vou equilibrar isso aí. Se eu tiver um caminho super curto, né, e o preço do pedágio é o triplo, eu vou pesar isso na balança. Se tem um jeito de eu ir sem pedágio, mas eu vou levar 10 vezes o tempo, eu vou levar e pôr isso na balança. As coisas são assim. Então, eu vou ter um foco para onde é que eu quero ir, né? E eu posso ter a melhor experiência. Então, eu tenho uma cunhada que mora em Indaiatuba. Ele sempre, quando a gente vai para lá, fala assim, olha, vem por tal lugar. Tem dois jeitos de ir. Indaiatuba parece um... Tem dois jeitos de ir para Indaiatuba. Eu vou por um lado e volto pelo outro sempre. E como é que eu faço essa decisão? Eu tento ver a melhor prática do momento, né? Se está congestionada essas variáveis. Projeto é a mesma coisa, mesma coisa. Você vai fazer um projeto, onde é que você quer chegar com ele antes de partir? E se no meio do caminho você tiver outras interferências, faz parte do jogo. Você espera interferência? Não, mas a vida é assim, né? Bom, uma coisa interessante é que dentro desse assunto, né, da falha como um todo, o que a gente deveria fazer, né? As organizações, elas precisam adotar alguma boa prática e adaptar. O White é uma boa prática? É. Ao longo do tempo, de cada 10 em 10 anos, ele vai incorporando tudo que tem de assunto interessante dentro dos livros, né? Atualmente, tem uma sequência de livros em crescendo. Eu vou até colocar um slide aqui para falar disso. Quantos livros tem no White? É um dos slides que eu tinha posto aqui, isso eu não puxei para dentro, né? Então, tá vendo? Eu estou chegando em algum lugar e tenho alguns desafios pelo caminho, né? E quem mandou fazer com sono? Então, eu vou abrir aqui no aplicativo, só para comentar sobre como anda essa história. Eu já falei isso antes, mas não custa mostrar. Vou mostrar uma área de tela aqui, que é essa aqui. Esse é o slide que não veio. E hoje o White está do seguinte jeito, né? Você tem um livro de fundamentos. Na parte do assunto que foi da aula passada, você tem 4 temas diferentes que, uma vez aprendidos, intitulam a pessoa de Managing Professional. Um desses cursos serve para fazer base para a liderança estratégica, principalmente a parte do mundo digital, e saíram 2 livros novos aqui, cursos novos também. A gente vai ter no segundo semestre de sustentabilidade e de sustentação de cloud com White. White serve para esses temas. Você pode criar outros temas, deve acontecer, mas no momento agora tem 2 mais 4, 6 mais 1, 5, não, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livros. Então, quantos livros tem o White hoje? 8. E esses livros são temáticos. Onde é que estão os antigos processos? Estão em documentos separados que a gente chama de práticas. Então, eu posso escolher as práticas que forem mais convenientes, né, e sair fazendo o uso das melhores práticas daqueles assuntos para sustentar a minha adoção. Todo e qualquer projeto suscetível a qualquer coisa é passível de falhas, né? Porque aqui, inclusive, vou adotar e adaptar. Eu posso adotar uma coisa e adaptar errado. Eu vou adotar algum tipo de padrão e não trabalho aquilo como devido. Não crio as amarras, né? Eu não crio controles, por exemplo, não crio indicador, não crio nada que me permita acompanhar o que está acontecendo. Vai falhar? Tudo é passível de falha nessa vida, né? Tudo. E nesse momento, não é uma garantia que você tem uma referência que você vai fazer certo. Eu posso pegar qualquer referência e fazer errado. Eu pego uma régua e meço errado. Então,
Vamos começar explorando esse assunto dizendo o seguinte: o que o ITIL não é? Né? Eu já sei, é são uma série de 8 livros aí e tem mais 34 documentos de práticas que são distribuídos de forma separada para poder sofrer atualização constante. Então, esse conjunto de práticas, o que ele não é? Né? Não seria algo que você pega do livro e implementa, que nem receita de bolo, sabe? Bota 2 xícaras de farinha, adiciona uma pitada de sal. Não é assim. Né? É algo que você é, tira de lá o que te parece interessante. É uma melhor prática. Não é um padrão. Se fosse um padrão, aí você tem que ter aqueles tópicos mínimos para que aquilo dê certo. Então, se eu pegar ISO 38, ISO 27, ISO 22500, ISO 20.000, tem, sei lá, 200 ISO para TI, cada uma interligada, e algumas são certificáveis. Quando eu vou certificar, pego, por exemplo, a 20.000, eu vou olhar lá se eu faço o mínimo. Então, aí eu estabeleço não o estado da arte, mas o mínimo necessário para você conseguir fazer alguma coisa. Então, não é um padrão. Eu posso fazer do jeito que eu quiser. Posso, inclusive, cometer os ajustes que eu achar devido, misturar com o que eu quiser. Outra coisa, não é referência, como, por exemplo, você pega uma legislação, eu vou pegar a Lei Geral de Proteção de Dados. O ITIL gera evidências para a Lei Geral de Proteção de Dados? Não é essa a jogada. Se eu fosse pegar alguma coisa para gerar evidência, que eu posso fazer um checklist, já que eu implemento do jeito que eu quiser, eu pegaria a ISO 27701. Dá para fazer um checklist do assunto privacidade. Então, quando você não tem alguma coisa com essa incisiva orientação, faz deste jeito, você não pode esperar que isso te dê estrutura de governança, ele te dá estrutura de gerenciamento. Você combina essas peças. Outra coisa, não é uma proposta tudo ou nada. Ou você implanta tudo, ou você nunca vai ter ITIL. Nada disso. A maior parte das vezes você vai ver, as pessoas acabam se estressando na parte operacional e deixam a parte tática meio bagunçada. Então, podia ser melhor, as pessoas perdem muito tempo no dia a dia e não fazem nem a parte tática, nem a parte estratégica como devia. Falham muito em mudança, né? Não registram as ações que deveriam ser feitas, o basicão. Tanto é que o assunto de uma das gravações que a gente vai ver hoje é básico. Eles estavam indo atrás do básico, fazer o básico, adaptar aquilo para as necessidades da empresa. E a empresa, num dos vídeos que a gente vai ver, são 2 vídeos pequenininhos, um dos vídeos fala, inclusive, o seguinte, olha, você não... você tem que adaptar isso porque a nossa empresa é de tal jeito. Né? Então, antes da gente ver o que o ITIL é, que tal vocês me falarem um pouquinho de vocês? Então, eu parei nesse slide e agora eu vou fazer uma coisa que a gente faz como esquenta para uma gincana depois que tem um prêmio para quem ganhar. Eu vou compartilhar minha tela. Aqui, ó. Vou abrir aqui no aplicativo. E cadê ele aqui? É sempre uma rotina igual, eu sempre faço errado, né? Não tenho prática. Vou pegar aqui o Screen Area. Então, eu vou pedir a gentileza para vocês usarem ou um navegador ou um celular e, por gentileza, entrar naquele enderecinho lá, o mente.com, tá lá em cima, mente.com, e usar aquele código 8335-3154. Parece telefone, né? 8335-3154. E aí, só para a gente experimentar aqui, eu saber de vocês como é que vocês estão. E vamos quebrar o gelo, parece piada, né? Agora está 14 graus. Tá bom, né? Quarta-feira esse horário estava 9 ainda.
Esse tal de vento frio que veio para cá quebrou a perna de todo mundo aqui. Tá sol lá fora, pelo menos. É um frio interessante que quando você está andando na rua assim, você sabe quando está no sol, né? Faz uma diferença se ficar na sombra, dá nada. Bom, então eu vou pedir a gentileza aí para vocês entrarem nisso aqui e mais tarde a gente vai usar a mesma experiência com outro código. Porque cada uma dessas ações aqui da mente gera um código. Então esse é o código do como vai você. Depois na experiência lá a gente faz com outro código. Então eu vou virar aqui agora. Esse código vai ficar aqui em cima o tempo todo. E vocês podem entrar depois. Quando for fazer a gincana, quem entra depois não leva ponto, né? Então é melhor lá já entrar antes. Então, a minha primeira pergunta, cadê meu mouse aqui? É, que cidade você está? Só para a gente ter uma ideia. Escreva só o nome da cidade. Aí, quando acontece uma duplicidade, ele cresce de tamanho. Vamos ver quem. Isso aí, beleza. Oh, tem mais gente em Fortaleza que em São Paulo. Que bom. Estão mais felizes que nós. Esse frio do caramba aqui. Beleza, né? Então, essa é nosso público, né? Você tem algum certificado? Isso ajuda até a não ficar falando termos incompreensíveis aqui, que sejam, né? Muito bom. Aí pode responder mais de um. Que bom, hein? Todo mundo aqui com bagagem, isso é bom. A discussão fica legal. O Michel diz que filme é bom, né? Tudo tem seu valor, né? Se você tiver adequado no lugar, tá jóia. É que aqui a cidade não é muito preparada para essas ondas de frio e causa uma comoção muito grande na cidade, assim, de acolhimento, sabe? Esse é o maior problema. Porque você ter onde ficar é uma coisa, né? 30 mil pessoas na cidade não ter, que causa uma comoção. Você não vê isso o tempo todo, mas você sabe que tem. Isso que chateia, né? Essa crise que a gente vive sempre. Mas vamos lá. Então, beleza. Então, estamos aqui. Posso falar de arte à vontade. Ótimo. Só escreve se você sabe. Isso aqui é totalmente anônimo, né? Então, o que você sabe daí, né? Eu sei isso aqui, beleza. Não tem problema nenhum se você não souber, né? É ruim se todo mundo bater no 10 aqui, que eu não vou ter assunto, né? Então, o que você sabe? É mais o nosso público aqui, né? Então, eu pergunto isso, né? Porque à medida que você vai se entremeando numa profissão, você vai acabar gerindo pessoas, né? E vai lidar com outras áreas. Às vezes você tem que estar no lugar do outro para saber o que o outro faz. Do outro lado da parede, a grama parece mais verde e você não, não confia, às vezes, no que estão fazendo, né? E hoje em dia, se você não colaborar, principalmente em projetos ou em desenvolvimento, ou em alguma estratégia digital, ou mesmo em governança, fica bastante espinhoso o caminho, né? Então, essas experiências na parte de gestão, com o passar do tempo, elas passam a ser um desejo, né? A gente trabalhar em cima desses assuntos. Esses assuntos que eu coloquei aí, de alguma forma, eu estou trocando a cada nova a cada novo encontro, alguma coisa prevalece, ele tem alguma coisa a ver com o assunto do dia, mas à medida que você entra para fazer esse tipo de projeto, o que vai acontecer é que você vai querer fazer esses projetos de forma ágil, entregar alguma coisa logo, né? Isso é uma história. Pode ter o entremeamento de estratégias digitais, você querer ir para a nuvem, querer fazer uso de inteligência artificial, de chatbot, um monte de coisa, então você precisa entender disso. Vai começar a existir uma certa carência
né? E você, se acha aquilo interessante para a tua carreira, vale a pena ir atrás para criar um conhecimento um pouco mais profundo naquele assunto, né? Eu acho que o grande problema deste assunto de hoje é o assunto de implementação de alguma coisa. Então, você tem que passar por uma rotina dessas até o fim, porque às vezes você fala assim, você já teve num projeto, já tive situações assim, né? Já teve num projeto de ISO? Ah, tive. Putz, o cara não fez nada no projeto. Ele teve numa empresa que teve um projeto. Você só aprende quebrando a cara, viu? Então, essa parte de implementação de governança e gestão de projeto ágil funciona bem para o tema de hoje. Os demais são importantes na onde a gente está. Ter atendimento ao usuário, essa experiência toda aí, ela dá para nós algumas reflexões. Primeiro, ser paciente, né? Porque você está lidando com gente, e gente tem lá seus desejos e às vezes é difícil interpretar, e a experiência de você acolher. Né? Quando você faz atendimento, é isso que você espera. Se coloque no lugar de quem está lá do lado de lá, né? Você consegue saber que está fazendo bem para aquela pessoa. Então, é legal porque quando se aprende, se faz atendimento, gera empatia. Né? Tem uma pergunta aqui, diferença de gestão e governança. Governança, você tem uma visão mais ampla. Eu estou indo para longe, estou indo assim, para onde eu vou estar daqui em 2, 3 anos, o que eu estou fazendo? E gestão é dia a dia. Então, eu posso estar, por exemplo, como governança, estabelecer que eu quero atingir determinadas qualidades na organização, isso fica como uma meta meio de longo prazo, e você vai administrar isso. E a gestão vai ser feita para que a governança seja bem sucedida. Então, você tem os dois. Não adianta ter governança sem gestão e não adianta ter gestão sem governança. Você fica administrando algo que você não sabe para onde vai. Né? Bom, como é que é esse dia a dia de TI no trabalho de vocês? Aqui, se não tem ou tem, é mais para a gente trocar ideia do grupo que está na sala. Então, se usa ITIL, eu estou hoje com a mente de quem adota e adota adaptando. Não tem aqui que fala, usamos o ITIL de A a Z. Isso é utópico, né? Então, usamos. Fazemos alguma referência, já dá bom para começar, né? O que vocês dizem? É, uma coisa é você. Eu preciso aprender a fazer pergunta aberta, né? Porque boa e boa sim, fica difícil para todo mundo apreciar o quanto vocês têm de experiência para passar. Eu prometo melhorar, tá? O que você tem achado desses iTunes, desses sábados com iTunes? É legal, a gente está escolhendo aqui, é um trabalho pro bono e está sendo para mim gratificante fazer, mas tá bom para vocês? Tá legal? Eu estou divulgando os temas com antecedência. O que vocês acham? Podia ser diferente? E só não vamos enveredar aqui para dar aula, né, de arte, porque isso não tem, seria chover no molhado com o que a gente faz. Né? A ideia aqui é passar algum tipo de conhecimento da biblioteca, né? Uma coisa que a gente faz aqui é sempre contar para vocês para onde ir, né? O que pode fazer com o que a gente ensina, fala, para onde ir, quem já fez, quem deixou de fazer. Essa troca de experiência para nós tem como meta passar conhecimento, trazer vocês para a gente. É essa a ideia. Maravilha. Obrigado, gente. E o assunto de hoje é adotar e adaptar.
que você espera disso? Ó, esse tema é interessante, né? Adotar e adaptar. O que vocês esperam disso? Né? Se eu fosse pegar e vocês têm que adotar e adaptar uma coisa, né? O que você espera? O que você faria? É, como é um modelo de muitas referências, né? Então eu vou falar o que é que a gente faz, né? Pega aquilo que serve. É uma boa partida, sabe? Isso serve. Então, na frase anterior, alguém falou assim: olha, eu tenho a central de serviços. Muito bem. Se eu fosse implementar uma central de serviços de uma empresa, eu teria que ter um balcão virtual ou não. Então, eu preciso constituir um raciocínio de Service Desk. Então, legal. Funciona sozinho o Service Desk? Não. Precisamos parar com alguma rotina. Então, duas rotinas boas para Service Desk, né? Incidente e requisição de serviço. Muito bem. Eu coloquei essas duas rotinas lá. Como é que eu divulgo essas rotinas para os meus consumidores de serviço? Catálogo de serviço. Se eu vou fazer um catálogo de serviço, o que seria interessante eu fazer? Estabelecer limites. Então, eu coloco lá algum nível de serviço oferecido, horário de funcionamento, tempo de resposta, essas coisas todas, né? Se eu quisesse atender com maior assertividade, o que eu poderia fazer? Automatizar o primeiro contato. Bom, para fazer isso, eu precisaria ter uma base de conhecimento. Se eu estou usando uma base de conhecimento, seria interessante eu atrelar isso aos ativos da minha organização. Gente, eu já usei 7 práticas para fazer essa frase. Então, eu teria 7 documentos que me ajudariam a dar conteúdo e conhecimento para eu poder usar. Eu peguei uma frase da pesquisa anterior. Eu tenho um Service Desk. E talvez nessa discussão falasse, mas será que vale a pena fazer isso? Não, então faz tal coisa. Essa conversa e usar esse insumo é que é adotar e adaptar. Beleza? Bom, se eu falei o que o ITIL não é, o que será que ele é, né? Então, pegando assim do material, o ITIL é escalável, então serve para qualquer tamanho de organização. Essa combinação das práticas é que nem um Lego. Então você não precisa, porque eu dei aquela receita, que ela seja aquela que vai funcionar em toda e qualquer estrutura. Eu fiz aquilo como um estudo sem nenhuma referência, né? Só para talvez pela minha experiência de onde deu relativamente certo, quais seriam as peças que eu montaria ali para ajudar, né? É flexível, então você pode fazer na ordem que você quiser, tem que ter alguma lógica. A melhor lógica é aquela que mostra serviço logo, sempre. Sabe, você pegar, fazer, vou implementar gerenciamento de configuração. Cara, não serve para nada sozinho, nada. Perda de tempo, sabe? Nossa. Então, faz alguma coisa que mostre serviço rápido. As pessoas começam a dar valor para o lado positivo, não para paciência, né? Ninguém gosta de ficar parado esperando. Outra coisa, o White não é um raciocínio para um indivíduo, para um guerreiro, para um cara que vai lá na ponta de lança e ninguém vai atrás. É um trabalho em equipe. É sempre voltado para você montar matrizes de responsabilidade, definir qual seria
a melhor forma de resolver, com quem, qual recurso você usa. Então, esse raciocínio, né, de pessoas vai estar o tempo todo entremeado com esse modelo. Não tem como fazer sem gente. Outra coisa, né? Eu passei ao longo das últimas semanas mostrando a linha de tempo do iTunes em algum momento. Né? Está evoluindo, não vai parar aí. Né? No estágio que está hoje, muitos livros combinando as práticas podem sair antes mesmo de alguém pensar em botar um iTunes 5 no ar, que poderia acontecer se necessário. Né? Não há nenhum dogma, não vamos fazer, ou se vai fazer. Não, faz o que acha que tem que fazer. Da forma como está hoje, essa evolução ela está muito mais de curto prazo do iTunes do que eu jamais vi. Não precisa esperar sair ou revisar nada, dá para trabalhar os documentos quase que de forma individual das práticas e você pode constituir novos temas a qualquer momento, criar novas trilhas de formação. Está esse o caminho interessante. Então, a evolução do ITIL dá gosto, sabe? E outra coisa, não falar mal de ninguém, sabe? Então, sempre que pode, se alguém fez um trabalho lá atrás e pegou assim, tudo quanto é estrutura que existe. E aí foi lá na última página para ver as referências, quem faz referência de quem. Então, eu pego lá, sei lá, o COBIT, eu vou na última página, deixa eu ver onde é que esses caras foram pesquisar, tal. Vou pegar o SAFE, vai olhar lá, onde é que esses caras foram pesquisar. Olha, a maior referência de cruzada que existe é o White. E também não é importante esse tipo de. Por quanto deixa de ser. Não, ele é popular. Né? Pelo fato de ter esse conteúdo rico, sempre atualizado, ele funciona bem com outros frameworks. Por exemplo, o COBIT agora está defasado em relação ao White. Merece uma correção. O White tem bem mais assunto de onde o COBIT está parado agora. É algum defeito? Não, não é. É assim que a vida é. As coisas vão andando meio que parelha. Né? O ISO 20000 acabou de sofrer uma revisão agora também. Então, esse tipo de coisa faz parte do jeito. Né? Então, essa adaptabilidade é bastante desejável que ela aconteça. É bom que isso aconteça. Uma outra coisa que a gente pode falar também é que, pegando o tema, né, de hoje, quando é que você decide adotar alguma coisa em relação a esse assunto? Né? Então, você vai adotar uma ideia, significa que você vai ter que assumir que tem vontade de fazer aquilo. Você está com vontade de fazer isso? A empresa quer fazer? Ou é só modinha? Né? Ou é só alguma coisa para tentativa e erro? Então, se eu decidir adotar, tem que ser alguma coisa que a empresa deseje fazer. Tem que ter patrocínio para isso. Não adianta, minha empresa não faz. Não adianta ficar na referência da empresa que faz ou a empresa que não faz. A gente olha assim em relação à postura. Eu quero adotar alguma coisa, eu tenho que ter uma postura em relação a isso. Essa é a grande sacada. Né? E uma vez que eu adote, né, eu vou escolher o que adotar. Então, já vi gente que faz assim, não com o IT, mas com o COBIT. Olha, faça a avaliação da minha organização pelo COBIT. Bicho, são 30 e tantos processos. Você vai avaliar os 30 e tanto para quê? Só falta a pessoa falar lá para você assim, porque eu gosto. Gosta por quê? Baita de um estresse para descobrir que metade você nunca nem ouviu falar, que não faz o menor sentido para você. Mas eu já fiz trabalhos assim, que você sabe que está fazendo sem o menor sentido. Então, aí tem 34 práticas no IT. Você vai adotar as 34, me diz por quê? Não tem o menor sentido. Então, aquela brincadeira que eu fiz lá atrás, ainda no Mentimeter, eu combinei 7. Se fosse um outro assunto, combinaria outras. Tem um documento chamado COBIT Implementation, que ele é bastante feliz, porque ele começa dizendo que para implantar alguma coisa, para mexer em alguma coisa, vai ver o que está doendo. Então, o livro começa assim: o que dói? Tem lá algumas dores que são aquelas que você vai sempre falar, tal.
A partir disso, você sabe o que fazer. Então, esse ponto de partida, descobrir o que você quer fazer, te ajuda a escolher o que adotar. Eu vou mostrar um case aqui em que a gente escolheu o que adotar, daqui a pouco. Bom, e uma vez que eu escolho o que eu adoto, como é que eu adapto esse negócio? Como é que eu vou fazer a adaptação? Bom, agora que eu preciso entrar com um projeto, né? E outra coisa, como adaptar ideias de quem adotou? Então, você pode usar e olhar cases. Oh, não tenha dúvida, eu vou mostrar diversos cases aqui hoje. Né? E a pior coisa que existe é você olhar isso que alguém fez e você sair copiando como se fosse a única coisa que você soubesse fazer. Ctrl C, Ctrl V. Não é assim que funciona com esse tipo de coisa. Você tem que adaptar para o teu negócio. Vocês vão ver num dos vídeos aqui que a pessoa teve que adaptar para o negócio dele. Tá? E é aí que eu vou ver se agora eu não me entorto todo. Então eu vou aqui baixar esse cara aqui e carregar este cara aqui e botar vocês para ver o primeiro vídeo. Eu vou dar um play aqui e depois eu vou levar vocês para ele. Peraí, deixa eu só me arrumar aqui. Não está passando nada ainda, eu só estou arrumando, tá? Tem que arrumar o cenário aqui. Eu não consigo, já falei até com o pessoal daí, eu não consigo levar a legenda para dentro desse sistema. Espera só um pouquinho. Parece aquele filme, Perdidos no Espaço. Né? Eu desci, mano. Eu vou passar 2 videozinhos. Eu vou passar um agora, fica aqui. Eu vou passar um agora e depois vou comentar sobre ele um pouquinho. E depois a gente vai ver o segundo, que é uma continuação do primeiro. Tá? Então eu vou levar vocês para lá agora. E é um videozinho que foi feito dentro de um evento da Axelos. Era uma série de análises que estavam sendo feitas e eu vou passar vocês para ver o primeiro desses vídeos. Tá legendado, tá? Ainda não? Pronto. Foi, beleza. Então o vídeo tem 5 minutos, está legendado. A legenda fui eu que fiz. Desculpa se tiver sem sincronia. Procurei colocar o melhor possível, tá bom? Então vamos lá. Qualquer coisa, eu estou aqui olhando no chat. Hi, I'm Dave Walker. I work for Liverpool Victoria, which you might know better as LV. We're probably best known as an insurance company, which covers things like cars, vans, motorcycles. We cover property, so home and contents, and small, medium businesses. What you might not know is we also have a large life business, which looks after investments for retirement, income protection, equity release, and so on. My role in LV is Head of IT Service Management, which encompasses a number of the IT disciplines you might be familiar with, including service desk, incident management, problem management, request fulfillment, and production of management information and reporting. I joined LV back in 2009. Prior to that, I was in another financial services organisation where I had an opportunity to learn and apply the ITIL framework in another IT operation. One of the sort of key learns for me from the ITIL framework and that experience is the realisation that IT isn't there for its own sake. It's there to support the
the business that employs you and to help that business be successful in supporting its customers. At the start of our journey of service improvement at LV, we realised it was key to establish a baseline and some measurement to demonstrate the improvements we were going to be making. We reviewed a number of processes with a view to removing waste, removing errors from those processes, and to ensure that they dovetailed and interfaced correctly. Another key aspect was ensuring that people understood what we were talking about. So we needed to establish that common lexicon and language and terminology. To that end, we used a combination of formal training, certification for people in primarily ITIL Foundation, internal skills, workshops and briefings, and sort of gain commitment and buy-in by continually reminding people that the whole purpose of the IT department here is to provide stable, robust and reliable services to our business customers, which in turn enables our business to be successful in the marketplace. As you'll see from some of the statistics we've got to show you, we've had some significant success during our journey. For example, we've managed to reduce the number of priority incidents by 60% over the period, against the backdrop of change volume increases of around 100%. And at the same time, we've significantly reduced our run budget, so saving the company quite a lot of money into the bargain too. Hi, my name's Karen Dooling and I've been working for LV about 7 months now. I look after application management on behalf of Life, Shared Services and CIO, which is our IT department. When I joined LV, I was really impressed with the way that they got their service introduction and service management functions sorted. They got problem management and incident management in place. But I did observe that there was still some room for improvement. So what I did was I introduced myself to all my colleagues and went round them and sort of talked to the service desk, incident management, problem management, service fulfillment, infrastructure services, management information, change management, service introduction, and my colleague in application management who looks after general insurance. And we got together and formed a service management improvement working party. First of all, we agreed the terms of reference for that working party, and then we brainstormed a number of ideas about how we could improve service management within our organisation, within LV. And we came up with about 30 ideas, all within the space of, an hour or so. And with those ideas, we took them, we prioritised them, and then decided on about 7 or 8 of those that we would take forward and try and implement some improvements within the organisation. For instance, one of the improvements that we were looking at was that some of our colleagues didn't understand the difference between incident and problem, and the difference between incident management and problem management. So the first thing we did was decide that we needed to clarify those definitions and redefine what we meant by incident, problem and request. We also looked at statuses on both incident and problem and decided that we needed to again, sort of reduce the number of statuses we were using, so we were much clearer about the information we could then get out of the service desk tool. And we went ahead and we've made a number of improvements in those areas. Bom, coisa simples, né? Tinha um cara na empresa, estava tocando as coisas, achou que estava fazendo direito, não tinha muita governança, apareceu uma CIO para ele. Ela não se trancou na casinha, ela é mais nova que ele de casa, nitidamente, né? E aí o que aconteceu? Ela não foi lá e montou uma equipe de transição ou de melhoria contínua, ela e o Dave. E aí começaram a trabalhar em coisas que tinha uma longa lista de 30 coisas para fazer e escolheram 7 ou 8. Olha, faria diferente, né? Essas 7 e 8 tem a ver, se dá para fazer rápido, se traz benefício, se aquilo é uma pedra no sapato das pessoas, e assim vai. E aí ela
estabeleceu, junto com esse grupo, metas, e aí ela começou a montar a vida desse projeto. Bom, a segunda parte é com ela também, explicando já como isso aconteceu, e ela trouxe uma das pessoas que trabalha já dentro da operação para explicar o que fez. Vocês vão ver que o raciocínio ele é sempre talhado do mesmo jeito, né? Eu tenho alguns problemas, né? Eu tenho que resolver, eu posso me adaptar, eu posso resolver da melhor forma possível. Eu agradeço ao Michel que me deu um toque que estava sem vídeo, depois que estava com vídeo. Faz isso de novo para mim agora, que eu vou por lá, para ver se a gente dá sorte de novo de funcionar, né? Hoje está tudo funcionando, que beleza. Então, vamos lá aqui. Estou nele, quase lá, ainda não. Eu estou ficando mais esperto com esse negócio aqui, né? Ou alguém lá em cima gosta de mim, sei lá, as duas ao mesmo tempo. Muito bem, já estou nele. Tá tudo bem aí? Já está vendo a imagem? Acho que sim, né? Beleza. Então vamos ver a segunda parte, mais 5 minutos da CIO, agora conversando com um dos gerentes, gerente de problemas. Hi, my name's Karen Dooling and I work for LV. I've been with LV approximately 8 months now, and my role is Manager, Life, CIO and Shared Application Management. Hi, I'm Kirsty Griffiths. I've been at LV for nearly 17 years now, spending the last 6 years in CIO, currently heading up the problem management team. So Kirsty, when I first joined LV, I did notice that we've got some really good practices in place around incident problem management and other service management areas. Yes, we've been working really hard over the last few years to drive down incidents whilst in a challenging environment of an increasing change portfolio. But what I did observe was that there was also still room for improvement. And with that in mind, I approached a number of my colleagues to set up a service management improvement working party. Definitely, it was a good opportunity with fresh pair of eyes coming in to take stock of where we've come and how we want to move forward. So we had our first inaugural meeting back in sort of October last year, and we came up with a number of issues and sort of activities that we could carry out. Absolutely. And we prioritised those and came up with a number that we could take forward and gain some momentum. Yes. Let's take a look at what we've done so far. We reviewed our incident, problem and request definition, and what we discovered that was some of our staff didn't really understand the difference between incident and problem, right? And that we needed to clearly define what we meant by those. So we looked at the ITIL definitions and we kind of adopted those because they were very closely aligned to what we do within our own organisation. However, when it came to requests, we needed to adapt that definition slightly to include not just standard request fulfillment, but other requests that we do within our application management areas and other areas. Hopefully that will make it much clearer to both our customers and our staff how to categorise the work that comes into our organisation. Yes. And then we took a look at our incident and problem statuses. We realised we had far too many of them. They weren't really clear to understand and people weren't using them properly. So with our problem statuses, we've managed to reduce those by nearly 50% and really simplified them. So for example, we used to have solution implementation in progress, bit of a mouthful. So we changed that to simply fixed planned, much easier to understand for both our customers and as managers managing their own queue. Yes, I'd agree. From a management perspective, we can now clearly see what we're actually working on. And then we looked at our known error process and reviewed that. We held a workshop. Actually, what we discovered is that our known error process was actually fit for purpose, and all we needed to adjust was the definition that surrounded that process. Yes. And then the most recent thing we looked at was our major incident reporting process. We wanted to be sure that we were really delivering value and that it's what everybody wanted. And it was good to find out that actually our key stakeholders really liked the reporting that was produced, but we've identified a number of opportunities to improve it even further and deliver even more value. Yes, I'm sure that will help both our customer service managers and the business to really understand those major incidents. Yes.
And of course, we're not stopping there. There's a number of activities that are currently underway. Yes, we've got our customer satisfaction portal. We're developing a portal so that our customers can do a survey and actually we can understand how well we're doing with respect to incident management. Okay. And we've just pulled together a cross-working party to look at incident categories and closure codes. And we really want to improve our proactive element of problem management and trend analysis of our incidents. We realise we've just got far too many categories out there at the moment, and they're not being used properly. So hopefully that will really help us improve. Yeah, from a management perspective, when I do look at closed incidents, it's really difficult for me to tell if there's any trends there on what we actually need to focus our effort on. Definitely. And then we've got Request It, which is our standard fulfillment portal. Yes, we've just relaunched the front end, built a new customer interface onto that, and we're constantly adding and developing that portal so that more things can be done through standard fulfillment. Yes. And our change manager is currently undertaking a full review of the change function and seeking feedback from all those people who use it to see if there's further improvements that she can make there. Yeah, there's a lot of great work going on. Absolutely. So, Kirsty, this week we held a workshop to review how we were doing so far. Yes, we used the Plan, Do, Check, Act cycle, which was really great. Yeah, and you facilitated that workshop. What were our findings? So we realised and recognised that we've done a lot of good work so far and that we're really passionate about the service that we provide. But we really do need to include more people from across service management now to drive those improvements forward. Yes, there's the small improvements which people can get on and do themselves, and really they need to feel they've got the permission to be able to do that. And then there's the larger stuff that really needs to come back to the working party for ratification and approval. Yes, and now we're going to step up our communication and engagement with our staff and customers so they know all about the work we're doing. That's good, that's great, Kirsty. We'll be back in a couple of months' time to let you know how we're getting on. Foi isso. O que é que deu para perceber, né? Entrou um CIO novo, e essa moça era a CIO, né? E ela aceitou fazer o trabalho que deram para ela. Entrou um cara para gerenciar aplicações, deram uma chacoalhada no bambuzal aí, né? Da empresa, e fizeram um projeto. Qual foi o que deu certo até então, né? O que está acontecendo lá, né? Perceberam que as pessoas não sabiam o básico, não sabendo o básico, classificam as coisas de um jeito, não tiram proveito daquilo. Gerenciamento de problema estava gerando conflito por classificar as coisas de uma forma incoerente, daí eles não conseguiam entender a análise de tendência, as bases de conhecimento não estavam sendo usadas como poderiam, se é que estavam sendo criadas, aí começaram a melhorar os relatórios e os índices começaram a melhorar. Outra coisa que ela destacou foi que as mudanças oriundas de problema estavam sendo feitas sem prazo, sem nenhum, estavam entrando na medida que eram possíveis serem feitas. Isso projeta uma insegurança danada, porque você tem a solução, mas não coloca no ar, porque outras coisas passam na frente, aí não prioriza, aí fica uma bagunça. Então, o projeto dela foi PDCA, trabalhar em cima, workshop, né? Clássico, né? Muito legal, espero que vocês tenham gostado, porque eu vou entrar num caminho meio que igual, né? E o Eduardo disse que participou de uma equipe que teve vou publicar o que você falou aqui. Outra coisa que ela comentou lá, né, era a classificação para tudo quanto era lado, né? Que ela tinha uma dificuldade, eles tinham uma dificuldade danada de fazer a gestão. E quando estabeleceram esse projeto, né, de melhoria contínua, o outro lá melhorou os relatórios. De uma certa forma, vocês viram que tem caminho, né? Então, aqui tem um comentário do Michel. Observo que as dificuldades do cliente em classificar sua necessidade na abertura de chamado num diversos de termos que desmotivam. Uma vez eu fiz um projeto num lugar bem sucedido e nós introduzimos o catálogo de serviço, num primeiro momento feito em Excel, para ver se ia estar tudo certinho, para depois colocar num GLPI,
E aí a gente foi com aquele catálogo mostrar para o grande chefe, né? Ele falou assim: está muito complicado, vocês estão escrevendo aí. Leva lá para o marketing, se eles entenderem, implanta. Falou isso para a gente. Putz, levamos lá para o marketing, eu tenho esse catálogo até hoje, e eles amaciaram os termos. Falaram em linguagem de gente. Vocês já conversaram com um médico que fala e você não entende? Eu tenho uma filha médica. Graças a Deus que ela, antes de conversar comigo, ela desliga fica falando em termo médico, não adianta, você fica louco. Conversar com gente que é muito erudita no assunto, né? Vou conversar com um advogado. A gente lida com advogado na formação de DPO, dá para conversar. Mas você tem que, muitas vezes, falar um pouco da linguagem. A gente também não é especialista em falar coisa difícil, siglinha. Aquele Dave, ele falou um negócio chamado ROM. Eu nunca tinha ouvido daquele jeito. ROM, R-O-M. Eu fui ver o que era quando você faz orçamento, a prévia do orçamento. Assim, quanto você acha que vai gastar? Então, você vai aprender. Se eu deixo na tradução, olha, vai melhorar o nosso ROM, vocês vão falar assim, what? O que é isso? O que é isso? Né? O que esse cara está falando? Então, esse exercício de falar mais fácil tem que acontecer, né? Então, a gente viu os vídeos da Axelos. Semana que vem vai ser bem legal também. Vai ser um dos autores do iTunes. E aí eu peguei da Axelos esse símbolo de adaptação. Olha que barato, né? É uma casinha de bicho. Né? O cara botou 2 tijolos, botou sei lá o que ali, mas ficou legal, né? Funciona, né? Essa é a vida da adaptação, né? A Elaine diz que usar uma linguagem simples, né? Sim, criou uma regra fácil de ser seguida, né? Precisa ver se isso funciona, adapta, né? Ver se ela funciona, se funciona no teu público, né? Tinha uma prova outro dia que era mais ou menos assim: você vai automatizar. O grupo era completamente não aderente à TI, à tecnologia, né? E a pergunta é: você colocaria alguma coisa automática para essas pessoas? Não, elas não têm ainda condição do beabá. Por que você vai forçar uma situação? Né? Não vai dar certo. Então, antes da gente partir para o case, eu vou fazer o nosso concurso. Eba! De novo, vale para quem ganhar, vale um curso, o curso de iTunes sem o exame, mas é o curso que você quiser escolher. Só tem que ganhar aqui. Eu escrevi essas perguntas agora há pouco, só espero que eu lembre onde é que eu tenha colocado. Deixa eu ver, está aqui? Onde estão minhas perguntas? Está aqui, achei. São 4 agora, 4 depois, tá? Do mesmo jeitão de sempre. Deixa eu abrir elas aqui. E aí levo vocês para elas. Vai usar um outro código no Mentimeter. Eu vou levar vocês para lá agora, com todo o tempo do mundo, para vocês se cadastrarem. Tá explicado aí como funciona, mas eu vou explicar junto enquanto vocês se cadastram. Deixa eu só ir para lá. Ah, meu filho? Não foi ainda. O aplicativo aqui não aplicou. Peraí. Vamos. Deixa eu matar ele e fazer de novo, que ele está pensando demais. Peraí. Encerrar. Pronto. Deixa eu abrir outra vez. Agora vem. Você ficando esperto com esse negócio aqui, viu? Muito bem. Deve estar subindo agora. Pronto. Então, mente.com, concurso, vai ser uma gincana anônima, então o nome que vocês colocarem no final, só preciso saber quem foi que ganhou. E basta responder, e você, se chegar em primeiro lugar, ganha um curso de arte, só o curso. Tá? E
que eu ia falar? Sim. Não adianta só responder. Né? Quem responde mais rápido ganha mais ponto. E se errar? Se errar, não ganha nada. Tá bom, né? Tá bom assim. Beleza? Então, podemos... Alguém mais? Tem mais gente aí, hein? Se alguém tiver alguma dificuldade, me diz aqui. Não é muito complicado, mas dá para rodar no celular. Dá para fazer com QR Code, dá para fazer com link, mas muita opção, a gente acaba fazendo tudo errado. Então, só tem essa. Mente.com e aquele código. O que é gratuito? O Mente, ele é menos essa parte aqui. Quando você faz essas gincanas, ele é pago. Mas não é caro, não. Nada que, pelo que eu uso, nossa senhora, paga-se bem fácil. E tem outras features. Eu estou no básico do pago aí. Mas para fazer aquelas perguntas do começo lá, até 10 é de graça. Quantas você quiser. Esse tipo de gincana, não. Eu pago mensal. Pode pagar anual. Estilo de gringo, né? Se você paga anual é mais barato. Eu pago mensal. Tá? Vê lá no site. Mentimeter.com. Aprendi a usar isso aí no Mackenzie. Pra vocês terem uma ideia. Dando aula. Principalmente quando entrou a pandemia, somebody love, né? Não é só isso que eu uso o Miro também. Miro muito bom para criar painéis de discussão. Tem que ter umas ferramentas, né? Para fazer um showzinho, né? Então, vou começar, hein? Mais alguém? Também. Tem. O Kahoot tem, mas não... cada um tem o estilo. Eu também conheço o Kahoot. E esse aqui, o problema é quanto você consegue colocar de texto no Kahoot, viu, Paulo? Acho bárbaro. Tem um amigo meu que usa bastante o Kahoot. É bem bacana. É que às vezes você tem que ser meio verborrágico e o Kahoot ele é bom para a imagem. Ele é espetacular. Mas é bom ter alternativas, né? Posso ir? 1, 2, fui. Peraí. Não fui, né? Peraí. Agora vai. Vou fazer 4 questões, tá? Depois eu volto no fim. Carrega de novo. Todo mundo conseguiu. Ou não? Falta um. Quando todo mundo consegue, ele acaba. São 8 livros. Próximo. Não. Vamos ver o resultado. Vamos aí, Anderson na ponta. Vai, segunda questão. Vou fazer 4, hein? É o DITS, que é o assunto da semana que vem. Um dos autores vai estar com a gente, beleza?
Essa é como estamos agora. Próximo. Vamos fazer 4, depois eu faço as outras 4. Ué? Ah, sim. O ITIL não é um padrão. Padrão é uma ISO. E a quarta, depois a gente volta. Só mais um. Ninguém fracassa por não usar ITIL. Você pode usar qualquer coisa. Né? Você só não pode deixar o mundo passar por cima de você. Exemplo, Kodak, máquina fotográfica, de repente, né? É isso. Belezinha? Vamos ver quem está na frente, aí a gente para por enquanto e volta lá no fim. Opa, mudança na liderança. Daqui a pouco a gente volta. Beleza? Muito bem. Não parou o bicho. Beleza. Bom, eu vou falar de um caso para vocês em que eu me envolvi, né, com essa entidade. Foi bastante gratificante. Eu usei o conteúdo desse assunto depois até para defender um curso do ICSIM de mestrado de ISO 20000. Assim, teve repercussão, tenho amizade com um monte de gente desse lugar, desde que fiz esse projeto. Foi assim, não foi fácil fazer, mas foi gratificante fazer esse projeto nessa entidade. Essa entidade é a área de TI do Exército do Brasil. E fica em Brasília, numa avenidona lá, do lado de onde ficam os Dragões da Independência, na frente do Estado-Maior das Forças Armadas. Tem um espaço lá. E essa área que eu ia bastante. E pessoal super legal, assim, bastante receptivo, bastante treinado. Eu trabalhava dentro praticamente da área de gerência de projeto. Tinha bastante gerente de projeto. O meu grande patrocinador lá do projeto era o Luciano. Tinha a pessoa que coordenava tudo, ficou muito simpático à causa. Formei uns 30 experts, demos um curso para mais de 200 pessoas. Então, aquele negócio de divulgar o conhecimento, e não era só daquele lugar, porque essa instituição ela divulga regras e doutrinas e instruções para 12 áreas completamente esparramadas pelo Brasil. E então a grande dificuldade é manter uma unidade de discurso. É difícil para caramba, mas tinha que ter um mote, né? Por que vamos fazer esse projeto? Então, esse aqui foi a decisão da organização em termos de governança. Então, quais foram os requisitos de serviço? Então, se define por que você vai fazer o projeto. Né? Então, foi esse aqui
os requisitos do projeto. Foi apresentado assim, outro slide, mas esses termos eu tirei de lá. Então, uma definição clara com os clientes do que seria o serviço. Então, isso implica gerenciamento de disponibilidade, capacidade, continuidade, nível de serviço, relacionamento com o negócio, gerência de projeto, para fazer isso funcionar, né? Para atender requisito. Então, eu falei dos processos de garantia, tem que haver uma boa sincronia com mudança, com liberação, para atender isso, né? Requisitos estatutários, regulamentares ou contratuais também serão usados como regras. Você não vai numa instituição que tem um entorno dela dando diretrizes e fala assim, vou fazer diferente. Então, tinha que atender uma série de diretrizes, que é o próximo slide que eu vou mostrar. Então, tinha algumas regras que a gente ia seguir e, olha, vamos fazer deste jeito, né? É um projeto de ITIL? É um projeto de ITIL, beleza. Mas o ITIL vai ser adotado e adaptado respondendo e respeitando esses requisitos. E o terceiro ponto desse objeto de trabalho, a qualidade do gerenciamento de serviço é avaliada pelo negócio. Então, a cocriação aqui é você ter levantamento de requisito, conversar com o negócio bastante, e que essas necessidades seriam comunicadas regularmente. Então, projetos ágeis, treinamento das pessoas, documentação, plano de comunicação. Plano de comunicação era imprescindível por causa das distâncias, das pessoas que iam se envolver, da discrepância de geografia, então, tinha de tudo. Mas isso aqui era o nosso grande patrocinador, né? A pessoa em comando assinou um termo que isso aqui era a proposta do projeto. Bom, tinha ali o tal do requisito estatutário. Então, onde é que a gente se baseou para fazer esse projeto? Tinha alguma coisa assim, vamos consultar o quê? Tinha o ITIL, tá, mas a ITIL não dá requisito regulamentar. Você tira de lá o que vale. Então, o que a gente foi atrás? Foi atrás disto aqui, ó. A gente usou uma referência do TCU, os caras prestam conta para o TCU. Podia pegar alguma coisa do Ministério da Defesa, mas não tinha nada voltado para a TI. Tinha um livro feito pela equipe de planejamento lá, muito bom, chamava Livro 1. Então, tinha um monte de coisa que as pessoas queriam fazer, que podia ser usado esse livro para consultar, porque ele já tinha sido aprovado, ele já tinha sido referendado. Então, por que reinventar a roda, né? Então, o ITIL se adaptaria ao livro 1 e, para aferir a maturidade dos processos, nós não usamos essa referência. Nós usamos a análise de capacidade. Análise de capacidade, em vez de você falar assim, está com nível 2, 1, 2, 3, você fala em percentual de aderência. E tem algum jeito de fazer isso? Tem a 15504. A 15504, você pega a quantidade de coisas que você vai analisar, e daqui a pouco eu mostro como faz, mas usamos a 15504, dentro desse ambiente ficava mais fácil de comunicar o que faltava fazer. Porque você fala assim, maturidade não sei o quê, em alguns lugares não cola esse tipo de fala, não funciona. Pode funcionar em alguns e outros não. Aí a gente chegou à conclusão que se usasse uma referência em percentual, daria um alento diferente, né? E para checar o mínimo necessário, em cima do ITIL, usamos a 20.000 e a 20.000-2. Um é a norma, outro é o código de prática. E extremamente aderente, extremamente conciliatório, e definiria quais seriam os assuntos que a gente iria abordar. Não a prioridade, mas quais os assuntos. Se a gente adotou isso aí, já sabia quais eram os assuntos. Vamos lá. Dos 34 processos do ITIL, eu pegaria 12. Poderia pegar 16. 12 para 34 é um belo começo, né? Você não fica se matando, dando tiro para todo lado. Bom, tinha que criar uma timeline de projeto.
Então, eu vou mostrar a timeline, como ela foi criada, e ela sofreu alguns ajustes e ela acabou tendo algum tempo a mais, por coisas que aconteceram de atraso, algumas coisas que aconteceram, mas essa aqui é a timeline do dia do kickoff. Era assim. Tinha uma fase 1 em cima, em que existiria um planejamento, uma implantação de um modelo de direção, teria uma estrutura sistêmica para trabalhar isso, e aqui não está tem o nome das práticas, elas ficaram diluídas aqui não dá para ler, mas está aí. Elas estão aí, o nome das práticas aqui. Ficou um contraste diferente do que eu esperava, mas elas estão todas aí dentro. Eu mostro no outro slide já. Eu vou, para ficar marcado, eu vou abrir esse slide na minha máquina, porque eu preciso fazer, na minha linha de aprendizado, eu preciso, então, fazer uma revisão antes de passar esse negócio. Vocês veem o que acontece, né? Sobe errado aí, passa vergonha. Então, deixa eu ver se tem esse PowerPoint aqui. Eu vou só mostrar, porque também só mostrar isso uma vez, mas vou mostrar direito, né? Tá aqui. Eu vou botar o meu slide original aqui para refletir isso aí. Então, peraí. Até que é bonitinho. Eu vou aumentar ele de tamanho. Não fui para lá ainda, tá? Eu coloquei roxinho com fundo... era o template. Era marrom, fui mexer e estragou. Porcaria. Muito bem, eu vou compartilhar só para vocês. Só tem esse slide, eu vou voltar nele com recortes depois. Então, eu vou mostrar para vocês pela falha aí. Ok, vou mostrar aqui. Vou fazer bem cortadinho, vai ficar grande. Ó. Então, vamos lá. Na primeira... Já foi. Então, dá para ver agora escrito, né? Em cima, lá em cima, né? Na fase 1, eu teria que ter um organograma definido, eu teria que ter indicadores, teria que ter a governança, teria que ter matrizes de responsabilidades. Então, lá em cima, primeiro quadradinho aqui em cima, né? Aqui. Na fase 2, isso aqui tinha a ver com uma ferramenta que eles estavam comprando, então tinha lá contrato com a ferramenta, o que determinou certas prioridades. Então, aproveitar a ferramenta contratada é a adaptação, se adapta. Você vai falar, você acha que tem que começar por aí? Fala, não, começa por onde tiver sentido nesse lugar. Nesse lugar tinha sentido começar assim, inserir catálogo, portfólio, que estava dentro da área de gerência de projeto, eventos, porque tinha todo um sistema de monitoramento que ia ser integrado aí. E aí depois a gente ia começar com um orçamento, toda essa parte aqui de processos de relacionamento e de entrega, né? Então, incidente, configuração e requisição era a primeira coisa para aproveitar a ferramenta. Essa aqui foi a... E outra, o treinamento que aconteceu ao longo do tempo, tá? Beleza. Então, isso aqui é o slide que eu tomei um rabo de arraia aqui. Deu para ver, né? Então, é esse cara aqui. Né? Quais eram as sequências? Bom, então eu vou pegar em pedaços. Então, primeira coisa, lá em cima, né? Como é que foi aquela primeira fase? O que aconteceu naquela primeira fase? Ela é curta, mas ela é importante pra caramba. Ela durou umas boas reuniões e umas discussões acaloradas para definir, inclusive, organograma. Então, a gente resolveu, para não criar um hiato assim, de expectativas, criamos um negócio relacionado com plano de comunicação. Então, ele tem aqui um modelo que é do ITIL, isso aqui, que você cria a comunicação, onde você procura, num primeiro momento, criar conscientização, contato, para evitar que as pessoas falam que não sabem o que é o projeto, gerar confusão, para não ter percepção negativa do projeto, e para que não haja uma decisão que sempre ocorre, né? Aquela do "estão mexendo no meu queijo", né? Aí, durante o caminho do projeto, a ideia era passar desse estágio para a aceitação, à medida que a coisa ia sendo implantada, gerando compromisso, e ter sucesso
no final dessa jornada. Então, o plano de comunicação tinha essa inspiração como desafio, né? Como tema. A gente criou, naquela primeira fase, o modelo sistêmico. Então, está aqui. Está aqui um mapa mental do modelo sistêmico. Então, de um lado, a documentação, então teria controles de configuração, versionamento, as matrizes de responsabilidade, os documentos, os sistemas, né? A parte de avaliação, como que seria feita, a parte de governança, como ficaria, a parte da melhoria, como seria sustentada, e a parte de execução do dia a dia, os controles, os formulários. Aqui eu vou mostrar um exemplo no final para vocês. Bom, eu sei que esse sistema, né, ele tem mais uma coisa, né, analisar o organograma. Foi um trabalho feito interno, eu só participei como advisor, dá dica, faz isso, faz aquilo, e aproveitei e coloquei o item onde tinha que ficar, né? Então, primeiro organograma que eu vi era assim. Então, tinha esse organograma e era o que tínhamos para aquele momento. Para fazer um modelo de governança, precisava explicar isso aqui um pouco mais tecnicamente falando, né? Então, o que a gente fez, né? Esse mesmo organograma expandiu ele um pouquinho para criar um modelo em que tivesse assim os termos que eles usavam, quem eram esses caras que ficavam aqui embaixo, etc, etc. Por que eu precisei fazer isso, né? Criar a visão da diretoria? Porque eu precisava colocar onde é que ficar os donos de processo. Então, onde ficou portfólio, segurança, liberação, catálogo, auditoria, onde é que ficou? Isso foi importante, porque ao criar essa camada da governança, instituir alguns processos, deu espaço para pegar essa parte aqui, que era a divisão de TI, e colocar os processos táticos operacionais. Então, está aqui aplicação, administração, operação, área técnica e quem ia cuidar desses processos. Então, está aí portfólio, mudança, liberação, problema. Aqueles que estavam na listinha do começo vieram para cá. E a gente fez isso, né? Eu tomei... vocês me permitem uma ausência de 30 segundos? Eu preciso abrir uma porta aqui. Só vou lá e já volto. Então, não fujo, né? Eu só vou abrir a porta e já volto. Desculpa, gente. Gato não abre porta ainda. Ai, desculpa. Voltei. Bom, então, desculpa mesmo. Então, o que aconteceu? A gente criou uma estrutura, ou distribuiu a estrutura para ficar de uma forma inteligente para adaptar os processos que a gente ia desenvolver. Então, toda vez que a gente falar sobre aquele assunto, eu sabia com quem conversar. Então, tem aí a gerência técnica, aqui, por exemplo, embaixo entende de rede, servidor, banco de dados, blá, 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 gerência de problemas. E era, por acaso, N3 também. Então, a parte de eventos, ela estava distribuída, dadas as características do negócio, em 2, 3 lugares, centralizou num lugar só, ficou muito melhor para eles, né? Ficou ótimo. Então, esse tipo de coisa, né? O tal do adote e adapte. Fica legal deste jeito, fica bom, né?
Depois, feita essa primeira fase, vamos mexer, né? Já tenho quem vai fazer o quê, então vamos fazer. Então, nessa ordem, né? Os processos iniciais, os processos secundários, os processos iniciais, eu estou olhando no slide aqui, era incidente, configuração, mudança e liberação. Na parte de baixo ali, catálogo, portfólio e eventos, e depois mexer nos processos de relacionamento e entrega na velocidade do projeto. Tá? Para cada um, a forma como a gente usou, obrigado, João. O João comentou aqui que tem o case da Disney, aqui não foi esse, o João foi esse. Tem um caso da Disney, eu tenho ele também, vou distribuir ele em algum momento para vocês, quando o tema for adequado, eu tenho um bom material para distribuir. Mas, voltando aqui, né, a hora que a gente foi mexer em cada um, eu já sabia quem eram as pessoas, já sabia o tempo, já sabia a ferramenta, já estava treinando esses caras, então tinha uma rotina que podia andar em paralelo, né? Pode usar a cadeia de valor do IT para pensar assim, quer dizer, eu vou, né, tenho uma necessidade, trago as pessoas, planejo, faço aqui o design da coisa, se tiver que construir alguma coisa, constrói, nesse caso eram documentos, implantação na ferramenta, vai para ver se está tudo ok e coloca em produção. Então, o raciocínio, né, o raciocínio de você colocar a cadeia de valor a teu trabalho, né, na prática era assim, eu tinha algumas coisas prontas, todo mundo tem, quando faz isso, tem o White, tem o ISO, tem não sei quem, apresenta para as pessoas que já fazem aquele trabalho, para ver se está tudo funcionando, né? Modela isso, a gente usou uns Visage para fazer isso, basicamente. Aí implementa isso parametrizando na ferramenta, e não o contrário. Tem gente que pega a ferramenta e tenta fazer a ferramenta cobrir tudo. É o contrário. Você diz para a ferramenta o que você quer que ela faça. Aí que dava uma pancadaria danada, porque às vezes as pessoas não conseguiam traduzir isso da forma como o processo que aqueles profissionais escolheram, que eles queriam desse jeito, vindo dos aceleradores de boas práticas, punha em produção e aí ficava acompanhando a coleta de indicador. Isso foi feito em paralelo, às vezes tinha 4 acontecendo ao mesmo tempo, desses aí, pessoas diferentes, mas o jeito de fazer era o mesmo. Bom, quando a gente vai apresentar aqui, né, e construir, modelar o processo, que é esse ponto que está aqui, né? Vocês estão vendo o meu mouse? Deixa eu ver se eu tenho aqui, o ponteiro está aqui, né? Quando a gente vai modelar o processo, boa prática diz o quê? Parta de onde você está. Então, lá na fase 1, a gente fez uma avaliação dos processos, né? Como é que a gente avaliou? Tem algum critério para fazer, algum jeito de fazer? Tem. A gente usou a 15504 e ela dá mais ou menos a seguinte pegada. Você olha os tópicos que tem que ser executado e busca evidência. Você faz tal coisa? Faço. Mostra como você faz. Tá bom, então faz. Faz, mas não está escrito em lugar nenhum, ou faz, está escrito e faz de um jeito diferente. Então, para tirar bom proveito, quanto mais tiver, melhor. E sempre tem. Então, nunca tinha sido avaliado esse lugar alguns assuntos. Certas coisas deu baixíssima o percentual de aderência. Eu peguei um que deu um percentual razoável, gerenciamento de incidentes. Então, isso aqui veio do projeto, da época em que foi feito o assessment. Bom, esses tópicos que estão aí é o mínimo necessário da ISO 20000, né, que o ITIL é totalmente alinhado. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atividades que sustentam esse processo. Ok? Isso aqui é ISO 20000 na veia. Tá? E aí eu vou pegar indicadores do ITIL, posso fazer do jeito que for melhor, mas eu tinha que avaliar de algum jeito. Muito bem. Se eu for olhar para esse gráfico assim, sem querer ler uma linha, qual cor que vai chamar a atenção? A vermelha. Então está faltando isso.
Qual a segunda cor que eu quero que chame a atenção? A amarela, que está mal feito, está precisando melhorar. O resto está feito. Daí criou-se o sistema empírico de pesos e esse processo, né, tinha 71% de aderência. Dá para entender, falta 30%. Né? Então, você fala, o que você recomenda fazer? O vermelho e o amarelo. E aí, se der um tapa no azulzinho por causa da ferramenta, putz, fica jóia. Tá? Fica jóia. Fica muito próximo de uma gestão. Claro que tem indicador por trás disso, né? Tem uma porrada de coisa que você faz por trás disso, mas fica legal para você avaliar, não é? Bom, dessa avaliação gerou uma documentação bem legal. Vou mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Ó, gerou um negócio que a gente chamava de documento normativo. Então, isso aqui é para explicar para as pessoas como funciona. Então, tem lá como é que quais são as responsabilidades de cada um, que regras foram criadas. E aí, até aí é mais a parte de retaguarda de gestão. Como é que funciona isso? Funcionava numa ferramenta, e aí você divide em ações. Por exemplo, resolução de incidente. Então, está ali um fluxozinho, né? Embaixo, quem faz o quê. E depois, além disso, eu tenho, nesse caso, a parte de infraestrutura, ou outras áreas que iam atender esse negócio. Tenho que dizer quem fazia o quê, né? Também, que indicadores, então, quantidade de serviço concluído, quantidade por serviço, e ali os relatórios de quando eles sairiam, e tem uma matriz de responsabilidades para cima disso aí. Ou seja, eu consigo, né, traduzir aquele gráfico que está lá atrás, né, este modelo, em instruções, em fluxo, deixar isso funcionando em algum lugar, ter as regras estabelecidas como se fosse uma política, e a coisa funciona. E aí você vai implementando e vai tirando isso aqui do caminho. E aí volta de novo naquela rotina de implementar o próximo, e você vai vendo se depois de um tempo, você volta e revisita esses itens para ver se esse percentual mudou. Se esse percentual passou para 90 e alguma coisa nesses elementos que a gente escolheu, o passo seguinte, se for interessante para a organização, é tirar uma certificação de ISO 20000. E isso funciona, acontece mesmo. Tá? Num período menor de um ano, não importa o ambiente complexo que esteja, desde que as pessoas queiram fazer. Em cima disso, né, uma outra coisa que eu trouxe para mostrar para vocês foi você gera artefatos. Né? Então, os artefatos de todo esse projeto, quais eram? Esses aqui. Está tudo aí. Então, eu escolho um deles aí. Nível de serviço. Então, vou dar um zoom aqui. Nível de serviço. Eu tenho lá a política de gerenciamento desse nível de serviço, os acordos, o catálogo e os acordos com os fornecedores. Pegar um outro aqui. Gerenciamento de fornecedor. Né? Como seria o processo, a base de dados de contratos. E assim vai. Essa estrutura documental ela é tudo o que foi feito nesse projeto. Tudo está aí. Isso toca a vida. Ah, mas nossa, que sofisticado. Não, isso é mais arroz e feijão impossível. Extremamente arroz e feijão. Né? E aí, todas essas iniciativas aconteceram naquela sequência, com aquele tipo de esforço, fazendo o que tinha que fazer, analisando, e foi feito num período. Quantas vezes você achar que tem que fazer, você faz uma linha de corte e vê se a coisa foi feita, né? Então, desse jeito, você chega a algum lugar. Então, a gente conseguiu chegar no final do projeto, com um modelo de avaliação implementada, com o sistema de replicação funcionando, com uma governança que sabia quem tem que fazer o quê, e a vida segue. Né? E o projeto
pelo menos entregou aquilo que havia prometido, né? Criar um sistema de gestão de serviços que eu vou resgatar, que foi esse slide aqui, né? Criou isso. Então, eu tinha aí todos aqueles documentos estão aqui estabelecidos, né? Onde é que eles estão. Então, tem aí os formulários e etc, etc. Então, esse é o raciocínio aplicado de adaptação completa do White. Fizemos o que foi preciso. Se pegasse aí, onde é que está o White? Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Mas lá não diz a ordem que tinha que ser feito, quem colocar na frente, quais eram as ações que interessavam para aquele lugar, quem ia casar com quem, como é que ia fazer. Isso não está no livro, né? Isso é você que faz, né? Esse projeto deixou algumas recomendações de melhoria. Então, quando ele terminou, algumas coisas ficaram assim na análise pós-projeto, né? Que foram essas aqui. O legado, né? Então, foi adotado o seguinte modelo, né? Um ciclo anual deverá ser usado para definir os objetivos de gerenciamento de serviço, mínimo, né? Tem certas coisas que se analisa em períodos mais curtos. E por que a gente fez essa proposta de legado? Porque tinha um ciclo de planejamento lá. Então, se você vai precisar de alguma coisa, casa com o orçamento, né? Não adianta você pedir um negócio em julho, seu orçamento foi fechado em janeiro, não tem sentido. Então, é interessante fazer essa conciliação. E outra, não inventamos a roda, elas já faziam isso, só reforçamos que era interessante fazer assim. Uma outra coisa, que todos os objetivos aqui não era pela vontade de um ou de outro, mas sim baseado em requisitos e necessidades de negócio. É isso que valeu, sabe? De você conseguir. Não fica no capricho de um ou de outro. Você tem o negócio demandando. Como existia a área de gerência de projeto, isso era bastante aderente. O que faltava era a parte de monitoramento, algumas coisas ficarem com essa mesma pegada. E aconteceu. Houve uma conversão bastante interessante. Outra coisa, esses objetivos, como eles poderiam ser replicáveis em outras áreas, e o que poderia acontecer, e acabou acontecendo, é você documentar esse plano com a mesma pegada, né? O que vai acontecer esse ano, porque ali nem tudo chegou ao percentual que devia, numa primeira vez, né? Pôs tudo para movimentar e sobrou material para fazer um ciclo de melhoria, como no vídeo que a gente assistiu lá. Você sempre tem o que melhorar, não tem milagre, não tem que você possa fazer assim, nossa, que somebody love que vocês fizeram, não. E esse projeto aqui atendeu assim o desafio e realmente a gente conseguiu adotar e adaptar o tal do ITIL, que é o que era a ideia do tema de hoje, né? Conseguimos fazer nesse período, funcionou, deu certo, beleza, ganhamos um monte de amigo, ganhamos um monte de gente lá para conversar, inclusive eu vou estar com um deles na terça-feira, e vamos em frente, né? A vida é assim. Você faz um projeto e fica feliz quando as coisas atendem à expectativa, chegam a algum ponto, as pessoas têm um jeito de trabalhar mais estruturado, conseguem render. É muito bom, muito interessante. Beleza? Muito bem. Tem alguma recomendação, né? Como é que a gente faz para adotar e adaptar? Eu criei um pensamento, né? Fique calmo, adapte, e se tiver pedra no caminho, chuta. Porque você precisa sempre de alguém para te ajudar. Você não faz um projeto desse sozinho, sabe? De jeito nenhum. Tem que ser, como disse a moça lá, tem que criar um espírito e um grupo de pessoas que tenham vontade de mudar a organização. E patrocínio, né? E funciona. Muito bom? Então, era isso aqui, o Adopt e Adapt. Tem as nossas últimas perguntas do quiz, e antes, fica aqui o cronograma da semana que vem. O assunto vai ser o DITS. Vou falar, inclusive, já estou com o vídeo aqui,
de um dos autores do White, foi mandado para mim, e aí eu vou ter que ripar aqui para ficar bom igual o dele, né? Porque vou ter que brigar aqui com o Roman Zulaev, que é um dos autores do livro. Então, não, é dia 4, já é no dia 4. Daqui 2 semanas, né? Dia 4. É daqui 2 semanas. Beleza. Pensei que eu tenho que trabalhar aqui no louco já para a semana que vem. Então dá tempo, para o dia 4. Tô encurtado de tempo aqui, hein? Tô passando nervoso sozinho, hein? Obrigado. Obrigado, Eduardo. Beleza. Vamos lá para o quiz? Espero que vocês tenham gostado do assunto hoje aí, porque foi prazeroso rever esse projeto, colocar ali e encaixar dentro do tema. E vamos fazer o último quiz, para ver quem é que vai levar aqui. Deixa eu só abrir deixar preparado aqui a encrenca. Cadê? Tá aqui, beleza. Então, deixa eu dar um play aqui e voltar para ele. Agora vai, hein? Tá só tocando, não fui lá ainda. Só agora. Tá lá, hein? Próximo. São as últimas 4 perguntas. Oh, quase lá, hein? Quem que escreveu essas maldades? Fui eu. Aí, o eu conhecido é um problema que tem uma causa raiz. Aí você pega essa causa raiz, né? E a primeira coisa que você faz é tentar usar como quebra-galho, né? Tentar resolver ela fazendo uma solução de contorno. E a segunda coisa que você faz com ela é se compensar, você lida com o erro, né? Você administra o erro conhecido, provavelmente tentando eliminar. Então, a primeira coisa é tirar proveito de saber o que aconteceu. Muito bem. Tcharam! Como estamos? Uma briga lá na ponta, hein? Próximo. É um modelo que você coloca só as atividades necessárias e você vai depurando isso. Pode usar todo o processo de redução de desperdício que você puder para conseguir fazer com que essa cadeia gere sempre valor para o negócio. Beleza?
Olha lá, hein? Questão 7. Faltam 2. Desculpa a caixinha de maldade para quem errou, tá? E o último, hein? Último. Valendo. Agora, hein? Muito bem. Obrigado pelo dia de hoje. Nosso ganhador foi. O Anderson. Anderson, depois você passa seu e-mail, por favor, no chat. E a Andréia depois fala com você. Tá bom? Parabéns. Então, divertido isso, né? Agora, vocês falaram, de onde você tira esses negócios para escrever? Do sono. Se do sono, para escrever esse negócio aí, mas fica fácil fazer? Não sei. Dura quando às vezes eu fico torcendo para funcionar. Será que vai funcionar? Beleza. Então, vamos compartilhar aqui. Muito bem, gente. Esse foi o dia de hoje. Próxima semana, se tiverem alguma pergunta à vontade, por favor. Tá? Acabei 4 minutos hoje antes do nosso cronograma projetado. E acho que foi legal, né? Espero que vocês tenham gostado. Do ponto de vista técnico, funcionou tudo, ainda bem. E, além de tudo, a semana que vem a gente tem o assunto de líder estratégico, muito legal. Puta, vai ser muito legal isso aqui. Então, eu... O que foi? Ah, tá. Entre em contato com a gente, Jeff. Treinamento, manda e-mail para mim, tá? A gente conversa sobre isso. Beleza? Então, muito obrigado a todos e até 11 de junho, tá? Onde a gente vai falar sobre o assunto de líder estratégico. Eu adoro esse assunto, espero que eu possa passar um pouco disso para vocês também, pelo jeito que eu acho legal. Beleza? Bom fim de semana a todos. Olha, já está quente para caramba agora, 17 graus, tá? Tchau, gente. Bom fim de semana a todos. Até mais.